Irmãos, a paz do Senhor a todos, valentes desta obra. Uma breve palavra que eu vou deixar aqui, que é Ezequiel capítulo 2, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando eu falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que ele me falava. Meus irmãos, aqui está falando a vocação de Ezequiel. Todos nós recebemos essa vocação, esse chamado. E diante da situação que nós estamos vivendo, nós não podemos deixar esse chamado, abandonar esse chamado. A palavra fala que Deus falava com Ezequiel e disse: Filho do homem, põe-te em pé, fica em pé. Como bem sabemos que Deus não fala com o homem caído, não fala com o homem acomodado, mas Deus fala com o homem quando ele está de pé. Porque Deus tem algo a falar, um projeto a revelar. E muitos têm se acomodado diante da situação que nós estamos vivendo, a crise religiosa, esse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Mas nós devemos lembrar que existe um chamado, independente que estejamos em nossos lares, nas nossas casas, mas nós estamos ligados a uma plena comunhão e nada impede nós de realizarmos essa vocação que Deus tem nos dado. Deus falou: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus quer falar. E assim, Ezequiel não tinha condição de estar de pé, porque ele pediu a Ezequiel: põe de pé, mas a palavra fala que ele, no segundo versículo, quando falava com Deus, o Senhor colocou ele de pé. Irmãos, nós não temos condição de estarmos de pé, humanamente falando, mas quem nos dá condição é o Senhor. Então, a vocação que Deus fez ao obreiro, Deus vai dar graça para ele ser obreiro. A vocação que Deus fez ao instrumentista, à senhora, ao diácono, ao pastor, é Deus que vai dar graça. É Deus que está nos dando graça para estarmos de pé, para ouvir o que Ele tem a nos dizer neste momento de aflição. Se Deus quer falar ao nosso coração, nós devemos desejar, porque a graça vai vir dele. É um favor imerecido, nós não merecemos isso, mas o Senhor nos coloca de pé. Então, quando o culto é maravilhoso, recebemos uma bênção, qual nome é glorificado? É o Senhor. Não dependeu de mim, não vai depender do pastor, não vai depender de ninguém para que a bênção seja alcançada. Tudo depende de Deus, porque assim como diz o versículo, porque dele, por ele e para ele são feitas todas as coisas. Quer dizer, tudo vem de Deus, tudo é feito por Deus e tudo volta para Deus. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o homem, não tem nada a ver com a estrutura. Tudo depende de Deus. Essa é uma breve palavra, irmão, que nós possamos lembrar que Deus nos chamou em situações difíceis para realizar a vontade dele. E diante de tantos outros versículos adiante, Ezequiel tinha uma obra a realizar em momentos difíceis, e a palavra de Deus era: profetiza. Tá difícil? Profetiza. Eles vão te rejeitar. Profetiza. E nós estamos aqui para entender que nós somos um vaso nas mãos do Senhor, e ninguém tem condição de estar de pé se não for pela misericórdia e pela graça do Senhor. A todos, a paz do Senhor Jesus.